Olá, irmãos, é com muita alegria que compartilho uma experiência de uma viagem missionária transcultural que eu fiz e o quanto isso impactou a minha vida pessoal e espiritual. Em 2014, eu tive a experiência de ir à China junto com a caravana da primeira Igreja Batista de Rio Verde num projeto da Junta de Missões Mundiais. Fomos muito bem recebidos pelos missionários locais. O nosso grupo foi para Kunming, uma capital que fica a sudeste do país, e foram 16 dias de muita experiência e gostaria de compartilhar 3. A primeira foi na reunião inicial com todos os missionários e radicais para recebermos as orientações e como seriam as atividades. E de repente todos eles saíram da sala e voltaram com bacias, sabão e toalhas. Ficamos imaginando que atividade seria aquela. E eles ajoelharam à nossa frente, uma radical ajoelhou à minha frente dizendo que iria lavar os meus pés. Que constrangimento! Eu me vi naquela mesma situação de Pedro, quando Jesus quis lavar seus pés e ele se recusou porque não se sentia digno. E a minha reação foi simplesmente fechar os olhos, chorar e orar com aquela irmã, recebendo ali a primeira e grande lição do que verdadeiramente é servir. Que por mais que meu coração estava ali voluntário para servir, eu estava sendo servida e aprendendo verdadeiramente o que isso significa. A segunda experiência foi no orfanato, onde crianças são abandonadas, principalmente as meninas. Tivemos ali uma semana de atividades com Kids Games e uma senhora da igreja de Rio Verde ficou incumbida de contar uma história. E ela estava muito incomodada naquela semana, porque como ela iria contar uma história sem falar de Jesus? E um dia antes ela teve um sonho dizendo que Deus falou com ela que ela poderia falar de Jesus naquela história. Ela compartilhou isso com o pastor e ele disse que ela aguardasse para ver se teria alguma orientação da coordenação do orfanato. Uma hora antes dela contar a história, a coordenadora disse a ela que ela poderia falar de Jesus naquele dia. Todos nós ficamos em redor, orando para que Deus a usasse e falasse no coração daquelas crianças, e principalmente porque ela estava falando em português, com uma tradução em inglês, e um missionário que entendia inglês estava traduzindo em mandarim para as crianças. Imagina a dificuldade. Mas isso também foi para mostrar que não há limites para o agir de Deus. E nós fomos muito impactados com esse momento. Pelo menos 5 crianças no final da história chegaram na tia Lena pedindo que ela falasse mais de Jesus. Que maravilhoso, meus irmãos, que foi esse momento. E a terceira experiência foram visitas que fizemos em 2 aldeias de minoria chinesa. É um povo que vive abandonado nas montanhas. A primeira não tinha nem água para beber, um povo muito pobre. E nós fomos abençoados com filtros, que é um projeto missionário que tem lá. E você dá valor, sabe, em pequenas coisas que nós temos aqui, na verdade, né, em abundância, que é a água. E a segunda vila, chamada Miau, foi um momento assim mágico, porque toda ela já tinha sido alcançada para Jesus. Nós fomos recebidos com coral, em vozes em mandarim, cantando hinos, e nós somamos depois, cantando em português, inglês e mandarim, mas sentindo ali o mesmo espírito. E eles se sentem muito gratos pelo Brasil, porque através de um projeto missionário de brasileiros conseguiram canalizar água até o local, porque é bem alto, e eles se sentem dignos, meus irmãos, simplesmente por ter a água. Bom, meus irmãos, como vocês puderam ver, foram experiências impactantes na minha vida. E eu gostaria de falar para você que gostaria de fazer uma viagem assim e tem dúvida ou tem medo. Eu digo, vá, não tenha medo. Você não tem ideia do quanto isso pode transformar, né, a sua vida, abençoar a sua vida, e você vai poder também abençoar outras. É claro que você pode orar, contribuir, mas atender o ID de Jesus é a verdadeira transformação na sua vida. Deus abençoe.